Eu sou, então, Ricardo. Eu estou aqui representando 33,3% da minha oficina. Parte dela está aqui, a Maria Eduarda, que está como observadora hoje. E temos um outro funcionário, que é o marceneiro, mestre lá da oficina, que forma, então, toda a nossa equipe. A equipe, vamos dizer, a equipe permanente, né? Bom, então, eu recebi esse convite, nós recebemos, né, da Bel, e quando eu fui me preparando, assim, que eu sempre faço isso um pouquinho, ou tento fazer, né, antes de me apresentar, eu fui estudando algumas coisas, e uma das que eu li foi o que era LEAK, que eu não tinha a menor ideia, e então é o Laboratório de Investigações Conceituais, né, e aí, só aí nesse título, assim, nesse tema, assim, ele já me dá umas ideias, assim, do que aonde entrar e conectar com o meu trabalho, né? Muitas vezes, quando eu falo no meu trabalho, e não é fácil às vezes, é bem difícil, apesar de eu ficar muito empolgado, eu procuro fazer uma conexão entre o que é o conceitual e o que é o prático, né? Então, quando eu leio o que é um laboratório de investigações, aí eu já fico estimuladíssimo. Quando é conceitual, eu já fico meio, como assim conceitual? Mas, enfim, eu vejo no meu trabalho algo muito semelhante, né? Ligado a conceito, investigação e o lugar do laboratório. Então, assim, a oficina é o laboratório, né? As investigações, elas são quase naturais e espontâneas, elas vão acontecendo ao longo do dia e muito dentro da oficina também, né? De fato, é dentro da oficina, que é o lugar onde eu me encontro com todas as mãos, assim, para realizar aquilo que eu tenho muito estímulo, muita vontade de fazer. E o conceito, para mim, eu tento fazer dele algo muito conectado à prática. Então, conceito e prática, ele está junto, sabe? Ele não se separa. Até uma das ideias dos workshops que a gente vem fazendo, que a Duda vem organizando e a gente vem fazendo, para mim, em grande parte, é isso. É uma conexão entre o conceito e a prática. Então, aqui, eu acho que o que a gente vai apresentar um pouco aqui é como que isso se desenrola no meu trabalho, sabe? A parte conceitual e a parte prática, que elas estão realmente muito ligadas, assim, né? Bom, então, para ilustrar um pouco o início da história, nós nos encontramos exatamente aqui. Essa não é a minha casa, mas é a casa que era da minha mãe. Então, foi um drone que fez essa foto, é um filme, a gente tirou um print dessa parte. Indo mais para lá, passando por aquele córrego, chega até a nossa oficina e a nossa casa, onde nós moramos, eu e a Duda, e a casa e a oficina são pertinho um do outro. Então, o ambiente é muito esse, assim, a gente está lá em cima, na serra, e é muito mato em volta, é bem natureza, né? Bem frio agora, muito frio, realmente. O jardim é uma coisa linda, então é realmente parte da herança, assim, do que a minha mãe deixou colocar no lugar, né? Enfim, tem muita beleza aqui nesse lugar, né? Mas, quer falar algo, Duda? Ela deu uma... Tá bom. Ah, sim, então, agora é o vídeo, né? Tá, então, assim, a Duda achou legal e eu acho que em parte é muito complementar também. Vai começar com esse videozinho de 3 minutos, que é do Banco Sela, e depois quem quiser se sentar, mexer e tudo, vale a pena sentar nele, que é uma peça bem legal. E aqui dá uma mostra um pouco do processo do trabalho, é um vídeo que já fazem 10 anos, 11 anos praticamente. Então tá, vamos lá, vamos esconder atrás da TV agora.
É bonito o vídeo, né? Bom, de lá para cá, o Banco Sella, foi essa peça que me lançou, eu diria, assim, foi a que apareceu pela primeira vez no meu trabalho, chamou a atenção, foi esse banco. Então, ali a gente vê um processo bem artesanal, ainda hoje ele é feito dessa maneira, com alguns upgrades, assim, né, para acelerar o processo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho mais, né? Mas, enfim, esse foi o banco que me deu uma deslanchada e foi muito interessante que naquele momento, algumas coisas se reuniram, que eu tinha feito o banco, eu encontrei alguém que fazia fotos legal e o pessoal lá de Friburgo, a gente fez umas fotos super maneiras, eu apresentei o banco morrendo de medo em São Paulo e lá ele chamou muita atenção, eu não tinha a menor ideia que isso ia acontecer, fiquei muito surpreso, mas enfim, eu diria que foi a peça que me levou, assim, que foi fazendo meu trabalho aparecer mais, né, foi o Banco Sella, né. Bom, aí aqui a gente quis, uma pequena introdução também, mostrar um pouco, assim, do meu aprendizado. Eu fui aprender marcenaria fora do Brasil, na Itália, e aí tem uma foto que eu estou junto com o meu professor, bem no início, dá para ver que eu estou bem jovem, né? E aí foi no final do curso que da Itália eu fiz uma especialização na França e aí então no final do curso a gente fazia uma peça individual, final, cada um fazia a sua, eu fiz uma escrivaninha que hoje é que fica lá em casa, né? E, enfim, aí cheio de curvas, ali eu realmente aprendi muito mais técnicas, né, de marcenaria tradicional mesmo, aonde eu vim me focando mais assim no uso de madeira maciça, né? Aqui não, eu usei compensado, madeira maciça. Enfim, e aí então fiz essa escrivaninha. E
Bom, acho que a gente pode... Sim, podemos seguir, então. Bom, a inspiração do ambiente da oficina. Então, a oficina é essa. Para aqueles que vão ao workshop, vão vivenciar a experiência aqui dentro desse espaço. Aí, quando a gente estava montando a apresentação, eu falei para a Duda que, como o ambiente da oficina, ele estava na outra palestra que eu vi. Assíduo, né? Assíduo. Mas, assim, o ambiente da oficina, do laboratório, né? Ele é muito inspirador, né? E, sim, tudo inspira muito. Assim. Eu realmente me sinto muito inspirado, né? Não só na minha oficina, como vários outros lugares que eu vou, eu fico, mas ali é um lugar onde as ideias, elas ficam, sabe, aparecendo o tempo todo. E muitas coisas inspiram ali. Até a luz do sol, sabe? Quando ela bate em determinado horário, isso transforma uma ideia, gera toda uma, sabe, vai dando muitas ideias, né? As ferramentas todas ali dispostas, né? E algumas peças penduradas no teto, os gabaritos, as madeiras, né? Porque a gente fica, agora, atualmente, não hoje em dia, mas está um pouco mais arrumado, né? Isso vai se transformando muito ao longo, enfim, de todo o processo, às vezes está muito mais bagunçado. Aí, nessa sessão de fotos, estava mais bagunçado. Mas, então, temos aí o Antônio, que é o marceneiro chefe, vamos dizer assim, da oficina, e eu, nós dois trabalhando, né? E, enfim, acho que pode ir seguindo. Bom, então, falando de inspiração e as ferramentas, é isso. Então, o ambiente que reúne todos esses espaços, esses lugares, eles me dão muita inspiração. E é engraçado, né? Porque a Duda estava vendo uma palestra do meu pai, o Ricardo, né? Ricardo Ferreira, foi um dos fundadores da Richards, então ele veio aqui palestrar. E eu fiquei me lembrando, foi natural, fiquei me lembrando de vocês, Bob e Bel também, e eu vejo assim que, em parte, na hora que eu estou tendo ideias assim de como produzir, do que vem em mente e tudo, tem um quê da loja, sabe, que eu vivia, aquela atmosfera, um barco pendurado no teto, umas cordas, umas coisas assim. Então eu sinto que tem muita coisa dessa herança assim que vem naturalmente estar dentro, né? Meus pais gostavam de fazer coisas e aí eu entrei nesse mundo e fui descobrindo assim muito gosto por isso tudo, sabe? Por ferramentas, por fazer coisas, né? Então, meu desejo realmente era, quando eu me vi sendo capaz de mudar minha trajetória e, ao invés de fazer marketing, entrar no mundo da marcenaria, que foi realmente uma porteira que abriu para mim, onde eu me vi com umas possibilidades que eram assim, eu não acreditava que eu podia fazer isso. E aí ali eu falei, cara, eu vou poder materializar tanta coisa que tem dentro de mim, né? Então, tudo isso é um lugar de muita inspiração, sabe? Que eu sinto muitas possibilidades, né? As madeiras arrumadas aqui e... Pode. Bom, aí a gente está falando das madeiras, né? Então, nós somos uma oficina pequena e onde temos, às vezes, até 4 marceneiros trabalhando, dependendo, né, entre ajudantes e profissionais. Quando a demanda é maior, a gente tem mais assistência. E trabalhamos com uma diversidade de madeiras. Isso é muito interessante, porque no meu aprendizado da marcenaria eu cheguei muito cru, porque eu queria fazer, mas não sabia nada, eu não tinha nenhum histórico anterior. Então eu cheguei bem limpo, assim. Do que usar, que madeira usar, eu não tinha nenhum conhecimento disso. Fui aprender lá fora e aprendi com madeiras europeias, né? Eles têm lá umas 7 variedades, assim, que são aquelas básicas lá deles. E aí eu voltei para cá e comecei a investigar as madeiras daqui, cheguei completamente zerado, não sabia nada de madeira, nada. Mas tinha experiência em ter trabalhado, né, com outras madeiras. Então eu ia lá e começava
a catucar, assim, sair catando madeira. E eu comprava variedade, o que eu encontrava, achava bonito, eu saía recolhendo. Então isso foi uma escola para mim, para ir conhecendo mais assim as diferenças das madeiras, né? Por ser uma oficina pequena, a gente pode se permitir trabalhar com diversidade de madeira. E trabalhar com diversidade de madeira não é trabalhar com um material só, você trabalha com diversos materiais, porque as madeiras, elas são materiais diferentes. Apesar de estar dentro do mesmo lugar ali, das madeiras, elas são diferentes. Então, enquanto um roxinho é muito duro, uma garapa também é muito dura, mas aí você encontra madeira que é mais macia, madeira que empena muito, né? Enfim, cada uma tem as suas qualidades, a sua beleza, né? E aí nessa eu comecei a investigar e querer me juntar, comprar mais aquilo que eu gostava. E foi meio que natural eu começar a usar diferentes espécies. Por exemplo, o roxinho é uma madeira que volta e meia eu estou usando, né? Então ali a gente tinha elas todas arrumadinhas, né? Esperando para serem secas. Aqui então, enfim, a gente tem resultados assim, às vezes fica uma coisa linda, você entra na oficina, você vê pó de serragem de roxinho sobre serragem de uma madeira marrom e tem um colorido natural que acontece. E às vezes o perfume é uma coisa que é muito impressionante, sabe? Então tem madeira que tem muito cheiro bom, tem madeira que tem cheiro ruim também, mas em geral essas não tem muito na oficina. Enfim, e a gente trabalha com a diversidade. É legal falar disso, né, Duda? Né? O que cada madeira traz para você, né? Quando você está trabalhando? O que você faz de uma célula que garantir, sei lá, uma madeira? Como dá para fazer uma coisa de beijo, um arum, dá para fazer feijão, sabe? Uhum. Então, eu acho que uma das coisas interessantes de um trabalho de uma oficina artesanal é que quando você está lidando com o material, você tem uma relação muito íntima com o material, né? Não é algo que está só a máquina se relacionando, né? Então, isso é algo que é muito interessante, assim, porque como você tem uma relação direta, e em geral você está usando as mãos ou ferramenta, ou você está muito próximo da madeira, você se entende com ela de uma maneira que isso não é papo furado, sabe? De uma maneira que é bem direta, é muito íntima, assim. Então, se você passa uma ferramenta e você sente que aquela madeira está dizendo para você, não, assim não adianta, você consegue mudar a situação, usar outra ferramenta, se adequar ao uso daquela madeira de outra forma, né? A máquina não, ela é muito insensível, ela não tem essa capacidade, né? Então você põe lá, ela ou vai cortar bem, ou ela vai sair cortando mais ou menos, enfim, é mais difícil, né, a máquina. Acho que por isso até que a indústria se foca mais num tipo de um ou dois materiais, ou duas madeiras, e os artesãos não, eles têm a possibilidade de utilizar mais diversidade, né. E nesse uso, então, eu experimento fazer as peças com as diferentes madeiras. É totalmente possível, você pode ir adequando enquanto você está trabalhando, né. A relação do artesão com a ferramenta e com a madeira é algo que acontece síncrono, assim. Enquanto você está trabalhando, você vai ajustando, sabe? Você sabe que se você tem que apertar um pouquinho mais, tirar, afiar a ferramenta, voltar ali, apertar uma coisa aqui ou ali, você vai se ajustando enquanto está fazendo o trabalho, né? Então aqui tem algumas diferentes espécies. Aquela lá é muito perfumada, cabriúva vermelha. Aí, assim, se a gente pega algum livro, por exemplo, o Joaquim Tenreiro, no livro dele, ele fala do óleo vermelho, que é essa madeira ali, né? Também chamam de bálsamo ou cabriúva vermelha, que é muito, muito perfumada. Realmente é impressionante. Até na nossa oficina aberta, você trabalha com ela, as abelhinhas vêm, sabe? O perfume ele vai para o lado de fora, na rua, você sente o cheiro. É muito impressionante. E tem outras madeiras, assim, que nós trabalhamos. A sucupira, a muiracatiara rajada, né? É toda rajada desse jeito. O roxinho. Aqui é peroba do campo, né? Em geral, madeira de demolição, a peroba do campo. Bom, aqui foi algo mais ousado. Aí é muito gostoso fazer isso, né? Porque você vai vendo o resultado da forma também com o colorido das peças. É algo que eu realmente gosto muito, né? Esse aqui é um jacarandá da Bahia,
que foi dado para a gente por um cliente que queria um banco Cielo em Jacarandá da Bahia, mas essa é uma madeira que eu não compro, porque, enfim, não se deve comprar, mas é errado, né? Mas, assim, se tem de demolição, ou se tem árvore caída, alguma coisa assim, com uma madeira dessa, nossa, é um luxo você poder experimentar, né? E tem cheiro de chocolate, justamente. Isso aí. E, bom, lá é Braúna também, que é outra que é muito difícil. Tinha um cara que estava vendendo umas peças muito grossas de pilar, assim. Oi? Tipo uns pilares de fazenda, assim, lavrados mesmo à mão. E tinha umas peças muito pesadas e compridas, assim, e realmente grossas. E aí eu comprei uma e fiz dois bancos de Braúna eu consegui fazer, madeira muito dura, né? E, enfim, peroba do campo, roxinho, muirapiranga. Muirapiranga é uma madeira vermelha, também é perfumada, muito densa. E o de roxinho, que é lindo, né? Eu sei. Na MAD, lá em São Paulo. Uhum. Isso aí. Então, aqui eu acho que foi a conexão, a união do processo criativo, assim, com o produtivo, foi justamente o que eu peguei da frase do laboratório de investigações conceituais, né? Porque muitas vezes o desenho se inicia com um rascunho, é natural, né? Você tem aquela ideia na cabeça, você joga num lugar onde você consegue ficar de fora e ver ele. Aí você tem ali um perfil, um rascunho, uma coisa muito simples, né? E dali você vai fazer investigação depois na madeira direto. Então, assim, tem uma forma de desenhar do marceneiro que não é com lápis, é com a ferramenta, sabe? E isso foi uma coisa que eu fui me dando conta ao longo do tempo que eu ia fazendo as coisas. Então, quando eu desenhei o Banco Sela, esse nem é o desenho original. Esse foi o desenho que eu fiz para o livro, né? Para o livro que a Duda montou e que está aqui no colo dela. Então, aquela forma era uma forma que eu tinha muito na minha cabeça, mas eu não tinha ela, eu não sabia vê-la tridimensionalmente, né? Então, eu sabia mais ou menos o formato que eu queria inicial, que era uma coisa meio triangular, pensando assim, quando eu sentar eu vou sentir os meus iscos encostando bem ali, e aí quando eu cruzar a perna, porque o banco não tinha nem pés no início, quando eu estava imaginando, eu vou poder cruzar a perna e não vai pegar tanto aqui embaixo da coxa. Então eu tinha umas ideias e cheguei na oficina e comecei a escavar o banco com uma goiva, né? Eu fui fazendo ele numa madeira macia, com a goiva, para ir chegando à forma e ir experimentando. Sentava mesmo, colocava ele num banco, assim, sentava em cima e falava, nossa, ele está ficando bom, está ficando gostoso, né? E a forma dele, da ideia, ela nasceu ao longo do processo de investigação. Então, isso que é muito legal, sabe? A ideia, ela tá na mente, mas ela não necessariamente é o que vai acontecer depois. E o que vai acontecer depois é algo que vai sendo construído ao longo do caminho, né? Então, enfim, fiz algumas investigações, enrolei uma corda, vi como é que era o fundo e fui investigando. Esse é um dos primeiros, fica lá na oficina. Bom, aí já são eles posando para foto, né? Pode ir. Tá, e aí a gente chega na cadeira 3 pés, que essa foi uma peça que eu fiz tipo quase um ano depois, 6 meses, um ano depois do Banco Sela, que também foi algo muito... Eu estava afim de pesquisar assentos, né? Quando a gente está falando de madeira maciça, claro, a gente sabe que elas ficam em movimento, expande, encolhe, dependendo da umidade, né, do ambiente que ela se encontra. E eu estava querendo fazer com assento de madeira maciça, o Banco Sela já tinha sido o início dessa ideia, assim. E eu falei, eu vou fazer uma cadeira e queria que fosse simples e, poxa, se ela tiver 3 pés, ela não vai mancar quando ela trabalhar o assento, então, beleza, eu vou fazer de 3 pés. E numa investigação, numa curtição, assim, pelo Instagram, eu olhando, eu vi esse recorte aqui. Foi isso aqui mesmo, não era uma cadeira. Alguém tinha postado uma coisa assim. Aí eu olhei e falei, cara, putz, isso é muito maneiro. Aí
dali eu falei, se eu fizer 3 pés e eu fizer uma saída como se fosse assim, eu posso fazer o espaldar da cadeira, né? Então, inicialmente eu havia desenhado ela assim, exatamente isso, de frente. Era de madeira, aqui não era corda, e eu tinha aquela ideia daquela união lá atrás, né? E o trabalho manual é algo que está muito presente. Se for para fazer tudo reto, eu acho legal, mas eu perco um pouquinho o interesse, né? Então, quando tem para fazer curva, é a hora que você mete a mão, põe a mão, né? Quanto mais curva, mais mão, assim, né? E é a hora que eu mais curto, é onde eu mais viajo, assim. Então, eu fiz essa parte, fiz aquela união, fiz aquela parte ali, e eu me lembro que eu cheguei para o marceneiro que estava lá, eu falei, bom, agora para botar os palitinhos aqui, eu vou deixar você resolvendo. E ele falou para mim, cara, isso vai dar um trabalhão. E eu sabia que ia dar um trabalhão, né? Aí eu falei, cara, é uma furada, imagina eu botar um monte de palito aqui, de madeira, nada a ver. E a ideia da corda era uma coisa que estava me vindo já há um tempo, me vindo, e ali eu falei, cara, putz, é perfeito, é óbvio, eu vou botar uma corda ali que vai resolver todo o problema. Então, aí vem aquelas coisas de memória, de infância, de ideias, de atmosfera, de ambiente, né? Então, meus pais, eles gostavam de vela, gostavam de barco e tinha loja com aquela atmosfera. Então, essa coisa eu acho que alimentava também, acho não, né? É uma coisa que está dentro de mim, que ficava ali, sabe? E aí, de repente, aqui, isso sai. E aí foi rapidinho, assim, logo meio que natural, você vai encontrando a forma de fazer o zigue-zague aqui, e nessa solução as cordas se cruzam aqui embaixo. E aí tem outra coisa interessante, que eu dei mole em não colocar, que eu queria muito falar sobre ferramentas, mas não sabia como falar sobre ferramentas aqui, né? Achei que ia ficar uma coisa meio esquisita. Mas esse sistema de torção que um amigo meu lá de São Paulo falou, poxa, você fez um torniquete, até então eu não sabia qual era o nome que dava. É justamente a corda, ela vai gerando tensão enquanto você vai girando esse palito ali embaixo. E depois ele fica querendo voltar, mas como ele está travado debaixo do assento, ele não volta. Então você gera um tensionamento na corda, né? E aí é muito interessante, muito atraente, a cadeira está ali. E ao mesmo tempo é uma solução muito legal, assim, né? Então eu fiquei muito satisfeito com essa cadeira, que em 2014 também fiz ela e fui apresentar na MAD, nesse evento em São Paulo. Estava muito acanhado, tímido, não sabia como é que eu ia mostrar, pendurei uma no teto, olha só, hein, cara, pendurei a cadeira no teto. E justamente, né, as coisas que viviam assim no meu imaginário, enfim, coisas de infância. Pendurei uma no teto, 2 embaixo, assim, e a cadeira chamou muita atenção, ela saiu em várias publicações no ano, foi muito legal, até que chegou a ser capa da Wallpaper lá em Londres, em 2016, mas assim, essa cadeira foi o máximo, eu não estava imaginando e ela fez assim, né, então foram 2 peças que, enfim, tá aqui aqui a gente consegue ver melhor, né, o tensionamento, então ela fica tensionada, né? Pois é, não, poderia servir, né? Assim, ficou um pouco, foi bem simples, né? Tem um amigo da vela que fala, não, mas você poderia fazer uns nós diferentes, mais legais e tudo. Eu falei, cara, eu fiz um laço de sapato, assim, e amarrei ali. E ela cede, uhum. E aí você gira de novo. Você tem que dar umas esticadas gerais, assim, ao longo do caminho, aí sobra um tanto, você gira, né? E aí ela ganha tensionamento de novo, justamente. Tudo uma surpresa. Tá. O mapa não é o território. Então, eu falei, Duda, vamos botar essa frase? Fico meio acanhado, mas vamos botar essa frase? Porque eu vi um filme com o Robert De Niro, que ele era um policial disfarçado, assim, dá a entender no filme. E tem uma hora que eles vão fazer uma tocaia, assim, e aí eles têm que investigar onde eles vão fazer os negócios dele e tudo.
E ele pega o mapa e olha, 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 chega uma hora que ele fala, o mapa não é o território, vamos até lá, ele fala assim, né? E eu adoro essa frase, para mim ela diz um monte de coisa. Então, assim, o desenho é o mapa, né? E o processo de fabricação é o território, é onde você realmente está entendendo aquele mapa, assim. Então, o mapa é um referencial do caminho que você vai fazer, sabe? Enquanto você está no processo construtivo, de investigação, criativo-produtivo, que eu acho que, no meu caso, eles estão de mão dada, uma coisa é outra e outra coisa é uma, isso acontece, sabe? Então, assim, beleza, você fez o desenho mais maneiro do mundo, mas chega lá na hora, você vai encontrar um monte de questão, ou então, algo que acontece muito, vem muita inspiração, que você não tem como imaginar, porque você está num outro campo na hora que está desenhando. Você tem um monte de ideia, e elas são muito boas, e de repente pode pegar um monte de coisa, mas tem um lugar que é um desconhecido, que pode chegar por você estar vivendo essa experimentação ali na hora, né? Então, o desconhecido ele tem que ter um lugar para acontecer, sabe? E o laboratório, a oficina, é esse lugar onde você... É um estado interno, né? Mas assim, dentro da oficina você pode deixar essas coisas acontecerem, né? E você tem ferramentas para isso, né? Para deixar as coisas acontecerem. Bom, aí tem um pouco uma cadeira desmontada, como porque uma das coisas que a gente pensou era em mostrar os encaixes, né? Quando a gente está falando de marcenaria tradicional, assim, madeira maciça, compensado, né? Você tem a madeira tem você precisa usar certas técnicas para utilizar a madeira, né? Você pode construir um móvel com parafusos, um móvel só com cola, dá para fazer isso, né? Ele vai durar um certo tempo. Mas a madeira, que é um material que é usado há milhares de anos, né? Ela tem o jeito dela de ser trabalhada. E ao longo desses milhares de anos, essas técnicas elas vêm sendo usadas há muito tempo atrás, e ela vai se mostrando eficaz nisso. Então, assim, os encaixes, eles têm uma função que não são meramente... como é que eu posso dizer? Não é só uma forma de juntar, não é assim, não, eu quero fazer com encaixe porque assim é mais legal, ou assim é mais correto. Não. Se você usa encaixe de madeira, ele é feito de certa maneira, a probabilidade do móvel ter uma duração mais longa, né, pelo menos aonde estão feitos os encaixes, é maior, né? Então, existem formas de se encaixar as peças. Então, assim, aqui está um pouco mostrando isso, né? Então, o assento todo de madeira maciça, que pode expandir nesse sentido aqui sim, né? É só nesse sentido que a madeira se expande, assim, ao longo dela, a expansão e retração é muito, muito pequena, pode ser desconsiderada. Na largura, na espessura, ela acontece, né? Pega mais água, mais umidade do ar, ela expande, menos umidade, ela seca, ela encolhe. E aí esses encaixes aqui, que é uma espiga passante, então ele entra e bate uma cunhazinha, dilata aquele encaixe que trava ele aqui dentro. Ele é com cola, porque é melhor garantir, né? Mas, então essa é uma das formas que a gente... Não, tudo bem, tudo bem. Aham. Então ali o pé atrás, aqui a gente está mostrando tem duas peças encaixadas. Essa peça aqui, ela está colada e tem cavilhas aqui dentro, né? O sentido de estar colado ok, não é o melhor do mundo, porque o melhor do mundo seria se estivesse colado assim, né? Se você cola madeira assim ou cola madeira assim, a tendência a descolar é bem maior. Ali ela está quase assim, vamos dizer, ela está um pouco assim. E aí tem 3 cavilhas lá dentro. E as cordas têm um efeito de tensionar ela para frente, então não deixa a força quando a gente se encosta e para trás. Então ele ficou um encaixe bem forte. Então a gente vê um pouco aí dele, né? O que mais? Tudo bem. Bom, então é isso, o mapa não é o território. Então o desenho,
quando a gente desenha, ele vai dando as ideias, a gente chega dentro da oficina e vai encontrando as soluções. Foi o que aconteceu com o banco. Eu ia sentando, aquele desenho inicial eu nunca poderia ter imaginado, porque na minha cabeça aquela tridimensionalidade não poderia existir. Eu não tenho capacidade de imaginar aquilo, muito menos de desenhar aquilo. Para mim é muito difícil. Eu não sou um exímio desenhista, eu desenho de forma bem simples. Eu gosto até de desenhar, mas é muito simples. E aí o desenho se dá, no caso de um marceneiro, usando a ferramenta que ele trabalha com melhor capacidade, no meu caso, né, que seria formão, serrote, né, grosa. Enfim, aí a gente fala um pouco também, no caso daqui da poltrona, a mesma coisa, tinha um desenho meio inicial, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Eu avancei até um pouco mais, esse era um dos rabiscos, assim, eu queria já que o pé se encaixasse aqui na frente, né, bom, eu tinha ideia desse braço aqui, e ele, que é um braço, é uma ideia que me acompanha há muito, muito tempo, e também não era uma coisa simples, eu imaginava curvas, imaginava uma coisa meio uma asa, ou sei lá, uma asa de uma raia, ou de um pássaro, uma asa de um avião, uma coisa assim, bem orgânica, mas eu não tinha recursos para produzir isso, e eu me lembro que eu me pegava algumas vezes, assim, meio incomodado, porque eu queria fazer, mas eu não tinha a menor ideia de como ia ser feito aquilo. E eu e Duda, a gente estava na oficina, e uma cadeira anterior a essa, que a gente fez, que ela tem um espaldar que é só de um lado, o pé assim sobe só de um lado, eu estava investigando uma forma de um espaldar atrás dela, e fiz uma curva assim, que não ficou legal, ficou meio esquisita, eu falei, cara, nada a ver, e serrei fora. Quando aquilo caiu, eu peguei e fiquei olhando, era como se fosse um pedaço de uma asa mesmo, assim. Eu peguei, fiquei olhando e falei, encostei do lado da cadeira, do braço da cadeira, e fez esse formato aqui, né? E aí, de repente, minha cabeça se abriu a outras coisas, cara, que eu tinha ferramentas como aquela ali, que é o boquechin, né? Que é essa planazinha, que é uma plana muito curtinha, assim, que serve muito para fazer curva. E ali, cara, um monte de coisa se juntou dentro de mim. Eu peguei a ferramenta que eu usava pouco até então, e comecei a investigar muito mais nesse tipo de curva, e aí eu cheguei a esse braço, eu fiquei, assim, apaixonado pela curva, porque eu olhava e falava, caramba, ela diz um monte de coisa para mim, eu estou vendo um monte de coisa. É realmente um prazer do trabalho manual. E aí, dali, que foi algo muito interessante, como é que eu posso fazer isso de forma reproduzível, né? Então, essa poltrona, a gente faz ela de uma forma muito ligeira, e o lugar onde a gente se dedica mais, ou que toma mais tempo dentro do processo de produção dela, é justamente aqui nessa parte do braço, onde tem mais uma relação com a mão, assim, de mais tempo, né, de mais detalhamento, né. Bom, a gente falando um pouquinho dos encaixes também, que eu estava dizendo que é importante que o móvel seja feito com certo tipo de união, né. Quando a gente vê móvel mais contemporâneo, assim, muito linhas retas, é uma coisa sem volume de madeira, sabe? Ele não tem como se fosse borda, sabe? Você vê essas coisas mais retas, eles são um tipo de marcenaria que é difícil de você reproduzir usando as técnicas mais tradicionais. Então, uma coisa interessante é que eu fico usando essas técnicas porque eu gosto muito da marcenaria, trabalho com madeira maciça, né? Mas os desenhos, eles são, enfim, desenhos contemporâneos, autorais, assim, né? Então eu fico colocando os encaixes de maneira aparente para ter a estabilidade, a força necessária, mas usar da beleza dele, que é algo que valoriza, assim, é bonito de ver, né? Enfim, eu deixo ele presente na peça. Então ali era um encaixe de espiga passante, que eles falam, que uma espiga é o macho, é o talão, né, que ele atravessa. Ele também tem a cunha com cola, né, uma espiga macho e fêmea, né, com cunha. É aquele encaixe lá. Aqui são alguns detalhes do braço da poltrona, que justamente eu nomeei ela Poltrona Recordar, porque era uma ideia que eu tinha desde muito tempo atrás. E quando eu finalmente me dei conta que eu conseguia realizar esse tipo de curva, esse tipo de braço, né? Enfim, no caso aqui foi um braço, esse tipo de trabalho,
Eu falei, caramba, a poltrona vai ser a poltrona Recordar, que foi lançada em 2019, né? E aí a brincadeira com a corda ainda, e com a tensão, né, com tensionamento, que vai girando aqui atrás, e aí gira a corda aqui, que gera tensão ali, também foi mesmo recurso, sabe, para manter tensionamento na corda, né? Eu cobri o microfone. Enfim. E aí, a Maria Eduarda, aqui presente, é que investigou mais a parte de assentos, de estofados, e colocou um foco maior nisso, né? Porque eu ficava ligado, não, minhas coisas meio que quase tudo de madeira, sabe? Eu vou fazer de madeira, simplifica a minha vida. E então a Duda falou, ela, enfim, foi colocando mais foco nisso, trazendo uma visão mais presente para essa parte, assim. Então, aí agora a gente investiga mais com mais tecidos, né? Tem fornecedor externo, isso foi algo que realmente a gente organizou de uma maneira muito melhor. Não é verdade? Porque antes era tudo feito dentro da oficina e de repente, não, olha, vamos mandar para o estofador fazer o estofado e a gente procura o não sei o que. Eu falei, claro, tem razão, né? Então, enfim, isso foi melhorando, ficando mais profissional, vamos dizer assim, né? Bom, agora, essa peça, a gente lançou ela em dezembro, eu acho. Dezembro, janeiro, não foi? Na verdade. Outubro? Não só não, mas é uma encomenda de um cliente. Acho que sim. peças que você mostrou anteriormente são peças que você fez por você. Assim, eu quero fazer um banco, quero fazer uma cadeira, quero fazer um poltrona. E aí a gente trabalha também com umas coisas que o cliente liga e fala, eu quero uma mesa de centro de 2 por 1,5, não sei o quê. E aí o Ricardo começa a pensar um desenho novo a partir disso. Assim. A apresentação foi feita bem assim, cara. E aí a gente falou, então tá, então você falou dessa sua parte que é pura inspiração, tem o cliente, é você mesmo, ou eu que faz uma poltrona, faz uma poltrona. Mas tem isso também, um cliente que pede, é muito legal, o cliente liga e fala assim, eu quero uma mesa. Faz, o Ricardo faz um desenho, você fala, cara, vai apresentar esse desenho, o cara não vai nem saber. Não, ele vai saber. Eu falei, vamos fazer um 3D. 3D não, porque o cara não vai falar que é uma coisa e não é aquilo, deixa eu fazer. E aí essa mesa foi um desses clientes, chegou com essa mesa. Pois essa mesa foi um barato. Quando ela saiu, a gente falou, caramba, ficou bem mais maneiro do que a gente imaginava, assim. Mas essa história do 3D é muito legal, né? Porque eu estou descobrindo que o 3D é um recurso muito bom, mas eu ainda uso ele com maior cautela, porque quando você está elaborando uma ideia conceitual inicial, se você pega ela e fala, olha, tá vendo? É isso aqui, ó. Depois, para você desfazer esse processo, como é que é, sabe? Se ao longo do caminho você... Cara, tem insights, coisas legais, viu que a dimensão não estava exatamente aquela que você propôs, tem que ser um pouco mais baixo, um pouco mais espichado. Eu fico com receio de você colocar uma situação que depois você vai ter trabalho para arrumar. Então, mas assim, a gente pegou o 3D, montamos, eu fiquei na maior dúvida, a gente mandou para o cliente, mas já a maior dúvida eu falei para o cara do 3D, abaixa, tira esse negócio, faz não sei o quê. E aí deu uma mudada, deixou um pouco mais próximo disso aqui. Mas foi muito legal, então essa mesa, que é toda quadrada, apesar de não ter curva, eu achei o máximo. E a ideia é usar diferentes azulejos de madeira, vamos chamar assim. O nome dela é Rejunte, porque a ideia foi dar o nome nesse espacinho aqui, como se fosse o rejunte de um piso de azulejo, né? E aí brincar com o vidro e as madeiras, pode trocar de lugar, mudar a madeira em outro sentido. Ficou super legal essa mesa, né, realmente. E a história do 3D foi que você falou pro cara, esconde o pé, porque você falava, não, mas o pé não vai dar certo, não vai solucionar. Eu falei, esconde o pé, e o cliente não vai ter a menor ideia de como é que você está resolvendo. Bom, exatamente, é isso mesmo. Tipo, não, vamos botar o pé ali para dentro, porque assim vira um assunto a menos para ter que resolver, sabe? E assim, ficou bem legal. Esse mesmo cliente, ele cria uma escrivaninha e às vezes é um desafio muito grande, porque eu tenho muitas ideias e
às vezes, né, eu tenho muitas ideias, eu quero botá-las em prática e, caramba, como é que eu vou testar tantas coisas, né? E às vezes eu faço um testezinho aqui, outro ali, simulando numa área meio pequena para ver como é que vai ficar para depois propor. Mas assim, os clientes às vezes eles têm que ser tem imaginação. Às vezes eu falo, Duda, eu não vou mandar o 3D para o cara trabalhar a imaginação. Acho que é importante, entendeu? Porque muitas vezes a gente está trabalhando com a imaginação também. Mas, enfim, aí eu fiz um desenho mais técnico, mas eu tinha feito uns desenhos bem simples para o cliente também. Mas ele topou, foi adiante, a gente foi fazendo, né? Então, assim, em parte saiu, né? Tipo, eu queria algo assim, uma estrutura meio de, como se fosse debaixo de uma ponte, sabe? Uma coisa aqui. E o cara tinha uma casa que ele estava fazendo que tinha umas abóbodas, assim, sabe? Uma coisa bem orgânica no telhado. E aí eu falei, eu vou brincar com algo assim também no assento, no tampo da escrivaninha, e fiz essa onda, assim, né? E, enfim, aí ficou o resultado da escrivaninha dele, né? Tem aquele bowl ali, ó, que ele fica solto. Essa gamela, assim, embaixo dela tem um furo, e debaixo tem um esconderijo. Uma caixa onde pode guardar coisas. E a ideia é que quando coloca uma coisa, você pode virar a gamelinha de um lado para o outro, né? E botar ali alguma coisa ali dentro se queira ter acesso e tudo. Tem a gaveta, aí eu usei o roxinho, né? Volta e meia eu lanço mão de um roxinho para fazer um detalhe, alguma coisa assim. Enfim, né? Mas quando o Ricardo acabou de fazer essa mesa, ele queria botar um tampo de vidro para poder ver todo o trabalho de baixo. Aqui foi bem investigativo também. Eu estava querendo usar um tampo muito fino, então ele tinha 16 milímetros, eu acho que 16 milímetros de espessura, de sucupira, e porque eu estava querendo utilizar um aproveitamento maior das tábuas de madeira, que em geral as tábuas têm 4 centímetros de espessura, né? São os padrões que eu encontro. Pranchas já tem de 6 a 7, 7,5, 8 de espessura. E aí, como era tábua, eu falei, cara, eu vou tentar tirar dessas tábuas, que era o que a gente tinha de sucupira, e ali, essas ranhuras foi para fazer como se fosse debaixo dos pisos de tábua corrida, para diminuir a tensão da madeira, né, para ela trabalhar um pouco menos em cima dessa superfície, que ficou bem grande, sei lá, 1 metro de profundidade. Eu achei um pouco profundo demais, mas são aquelas coisas que a gente conversa com o cliente e fala, mas, enfim. Aí foi justamente outro pedido. Não, aqui foi... Não, a gente queria completar uma... A gente fez uma coleção para Herança Cultural, que é uma galeria em São Paulo, e aí a gente tinha... O Pablo, o dono, é muito legal, então ele fala, não quero saber, façam o que vocês quiserem. Eu falei, vamos fazer um biombo, então, Ricardo, desenho biombo. A gente mesmo foi nosso cliente, mas a ideia era essa. Então é um biombo, eu tava brincando... A gente tinha que apresentar para ele antes de começar a produzir, né? Então, justamente, usando a imaginação ali para visualizar um biombo, a gente falou que a ideia é que ia ter uma pegada como se fosse uma cerca antiga, aquela coisa de madeira, né? E eu estava querendo usar essas cunhas, que é a mesma que está aqui nessa estiloteca, que ela trabalha travando madeira, né? Então aqui também tábuas de madeira, não importa se elas estão mudando muito a tonalidade entre elas, aqui a gente usou Kumaru, né? Se tem broquinha ou se tinha uma coisa meio quebrada, um nó de madeira, a gente assumiu tudo para fazer essa peça que lembra, então, uma cerca, assim, né? Então tem os furinhos, como se fosse aqueles nozinhos de madeira que caem, né? E ela assim, é bem fininha, né? É muito fininha, muito fininha, deve ter 14 milímetros de espessura aqui, as tábuas. E, enfim, é isso. Aí ficou bem legal ali. Ela pode fazer até 5 dobras, assim, né? Posso? Agora tem? Pode. Agora é um mistério, a gente não sabe o que vai aparecer. Então, ainda mostrando sobre encaixes, essa é a base de uma mesa também. Então, aí... como é maior, né, são peças mais robustas, assim, para fazer a base de uma mesa. Então, me lembra um pouco encaixe de tesoura de telhado,
né, essas partes assim de carpintaria, sabe, de construção de casa, de telhado de casa, né? Eu acho bem interessante. Então aí a gente brincou com todos esses encaixes, né? Tem espiga dupla aqui, elas passam, espiga dupla. Também com cunha, que ainda vão entrar. Tem umas cavilhas travando o encaixe, né? O tampo está aqui. É porque aqui não abaixou todo ainda, né? E ainda ia descer. E aqui é o pé da mesa, né? Eu acho que aí deve ser peroba rosa, eu tô achando. Com aqueles a mesa lá detalhes. de casa, assim. Hã? Essa é a mesa lá de casa? É lá de casa. Agora tem outra coisa que também não tem nada a ver. Mas... Então... Essa era a cadeira que você estava falando. Ah, sim, isso aí, que eu falei que tinha uma cadeira que o espaldar, o pé ia só de um lado, é essa aqui. Então a gente fez a banqueta dela, que ficou super legal. E aí os assentos a gente começou a investigar, e a Duda ela gosta de fazer, tem uma habilidade natural em fazer isso, então a gente começou a trançar na oficina, e foi uma habilidade ainda mais que foi surgindo, né? Então lá a Duda trançou com corda de papel. É muito comum, assim, em móvel mais europeu, né, a corda de papel. Aqui no Brasil eu não encontro com facilidade, não. A gente não encontra tanto. Aqui é algodão, e aqui é um misto de algodão com rami. Algodão com rami, né? Então, é essa moça aí que está escondida atrás do mouse ali, ó. Ela... Bom, as mãos como ferramentas de trabalho. Aí eu estava querendo falar sobre isso, mas meio que já falei, né? Então, assim, as mãos são ferramentas muito sensíveis e que realmente o uso da mão é especial, assim, para trabalhar, bom, um monte de coisa, mas aqui a mão ela é uma ferramenta muito especial, realmente, porque a gente não precisa pensar para usar as mãos, sabe? E às vezes ela sabe de coisas que a nossa cabeça nem precisa saber, porque ela resolve antes mesmo da gente pensar. Então, muito do que acontece quando, por exemplo, eu estava encontrando uma curva ou procurando algo, as minhas mãos elas já iam me indicando o que fazer, assim, né? Então, aí é por isso que a gente reuniu um pouco aqui de fotos de mão, assim, porque ela tem uma relação muito direta com o material, né? Então, aonde as mãos trabalham, é muito legal na marcenaria. O início do trabalho é sempre com ferramentas grandes, com máquinas maiores. À medida que o trabalho vai avançando, você vai reduzindo o tamanho das ferramentas e a força vai indo em direção à mão e à ponta dos dedos. Sempre é assim. Então, quanto mais vai finalizando o trabalho, mais na ponta dos dedos ele vai ficando, sabe? Então, assim, no início você usa força para usar um serrote, você usa força para carregar a madeira, para empurrar numa desempenadeira. E aí, à medida que vai avançando, você vai fazendo encaixe, você vai trocando a força por outro tipo de qualidade, assim, né? Enfim, eu acho que o trabalho artesanal, ele carrega muito dessa característica, assim, dessa qualidade, né? Então, acho que tem muitas diferentes ferramentas manuais, né? Isso é legal. Aqui, a maioria aqui é para curva, não necessariamente esse, mas que não dá para ver muito bem, é uma latinha de aço e que serve para raspar a madeira, é muito importante na marcenaria e muito simples, né? Aqui mais, né, mais mãos trançando corda, passando a corda da cadeira, fazendo um encaixe, um detalhe no encaixe. E aí por aí vai, né? Ajustando uma máquina, né? Pronto, aí aqui... Duda, você não vai se safar. Aqui, então, tem 100% da equipe. Aí tá o Antônio, a Maria Eduarda e eu. E aí terminamos.
Obrigado, obrigado. Sensibilidade, todas as palavras que você falou aí que servem para a vida. Né? Essa coisa da mão, agora no final, é tão lindo, porque é muito isso do processo das coisas que a gente faz na vida, né? Que às vezes começa a força, depois você vai indo para a ponta dos dedos, vai refinando tudo. É tão lindo isso. Vai fazer, acho que eu quero me lembrar para isso. Eu tenho algumas perguntas durante essa palestra. Eu vou começar a perguntar no meio. Mas, fazendo a pesquisa para gerar o conteúdo da divulgação da palestra, eu vi uma foto, eu não lembro agora do site, se foi para vocês, que eram várias cadeiras de 6 pernas, assim, uma super produção. E eu fiquei pensando, gente, como são eles 3? Como eles dão conta de grandes assim, produções, encomendas que não aparecem nesse treino? Vocês têm um frilas? Assim? Então, tem, e é meio, fica rotativo, assim, mas tem sempre gente que está procurando, tem uma galera que fica vindo, a gente sempre tem gente que pode ajudar, mas certas peças, elas são mais fáceis, agora a gente tem mais manha, assim, para produzir em mais quantidade, né? Algumas peças a gente já consegue fazer isso com mais facilidade. Então, a cadeira 3 pés, por exemplo, é uma que a gente consegue reproduzir com mais facilidade. Então, o processo dela já está adiantado em várias etapas, sabe? A gente tem gabarito, coisas assim, né? Então, a gente consegue fazer. Agora, às vezes, quando entram diferentes pedidos ao mesmo tempo, então a gente arruma socorro, né, de gente externa que vai ajudar a gente a... E aí, tem gente que já foi e acaba ajudando, sabe o que é para fazer. Tem uns que a gente põe, faz isso aqui para não correr nenhum risco de atrapalhar o trabalho, e aí o Antônio e eu ficamos em outras etapas, né? Então fica fazendo desse jeito, assim, né? Você deixa pronto algum, assim, tem vários cenas prontos. Não tem nenhuma encomenda, você vai aprontando coisas. Isso, Então, cadeira 3 pés, banco cela, agora algumas outras cadeiras, a gente deixa o processo um pouco mais adiantado. Então, você tem vários assentos de cadeira já separados, vários assentos de bancos cela separados, né? Então, ali a gente consegue fazer de forma mais rápida, né? Os pés são torneados hoje fora da oficina. Então, tem alguém que torneia muito bem, muito rápido, eficiente, já tem gabaritado lá, faz para a gente, entrega e a gente dá o andamento, né? A gente tem torno na oficina, mas o torno serve mais para pequenas, ou emergência, ou pequenos testes, né? Ou prototipar alguma coisa. Essa mesa, por exemplo, que você fez na Rejunte. Ela é linda. E você fez para esse cliente, você sempre encomenda para outros, ou é só dele? Duda, vou deixar você respondendo essa pergunta. Vou beber uma água ali. Atualmente, essa mesa é exclusiva da herança cultural. Eu imagino que eu vi Sim. A gente fez a coleção para eles, né? Então a gente deixou em exclusividade nesse momento, né? Então tem o biombo, tem a mesa rejunte, tem uma cadeira e uma banqueta, que ficaram lindas também, que acabou que a gente nem mostrou. E um banco, que na verdade foi uma encomenda da MPG, já foi? Há um tempo atrás, e acabou retomando para... Você comentou durante toda a formação como que o trabalho vai se modificando a partir da idealização, a idealização vai se transformando em outras coisas, né? Encontrando outras soluções com a mão, com a ferramenta, com o material e tal. Mas teve alguma coisa que você pode dizer assim, depois de tudo isso, depois da mão, da ferramenta, é outra coisa? Foi uma outra coisa além da idealização que você teve? Tipo, mudou de tal maneira que eu falei assim... não consigo pensar nisso, assim, assim, que tenha sido dessa forma, assim, né? Tão transformador, assim. O material mandou... E essa coisa de você descobrir os materiais brasileiros, foi empiricamente, você foi pesquisando? Totalmente empírico. E essa é dura, essa é mole? Muito assim, porque uma das primeiras que eu arrumei foi maçaranduba. E pesada e dura pra caramba. Eu comecei a pegar, eu me lembro que eu tava fazendo uma cama pra minha mãe.
Aí eu peguei e comecei a fazer o pé. Caramba, cara, mas isso aqui é difícil demais. Aí eu fui almoçar, alguma coisa assim, voltei, estava quente nesse dia, ela estava toda rachada. Aí eu falei, não, essa aqui eu não quero usar não. Aí eu fui assim, né? Muitas foram assim. O pequi, eu me lembro que eu achei bonito, que eu procurava madeira clara, difícil de encontrar. Para mim, eu acho difícil de encontrar. Tem peroba do campo, que chega a ficar mais clarinha, pau-marfim, mas que é muito difícil de encontrar, então a gente quase que não usa. E aí tem pinos, mas aí é muito macia, né? Não... Aí, então, eu usei o pequi. Aí o pequi, eu falei, meio clara, meio creme, assim. Trabalhei, empenou inteira, parecia um parafuso, assim, a peça. Eu falei, bom, então agora... Aí eu fui experimentando várias, assim, né? Então hoje a gente tem na oficina, sei lá, a gente deve ter umas 10 espécies, umas em mais quantidade, dá para fazer mais peças maiores, outras em menos quantidade, mas deve ter umas 10 espécies na oficina, assim, né? Aí Todas as são duras, pesadas são... Todas as pesadas são duras? Eu diria que sim, mas tem umas exceções. Por exemplo, se a gente pega o jequitibá, sabe qual é? Uma branca, justamente. Jequitibá é branquinho. Jequitibá rosa. Se a gente pega... eu estava vendo se era tipo... É tipo bem daquela cor daquela, do espaldar. Ah, não, aqui não tem. Daquele espaldar ali, mas ele é pesado, sabe? E ele parece meio macio, mas ao mesmo tempo é pesado, e empena um tanto também. A ferramenta não gosta muito de cortar, você vai na serra, a madeira reclama, sabe? É curioso isso. Assim. Tem madeiras que são assim, o tauari, que usam muito na indústria, é uma madeira que se empurra, ela te empurra de volta, ela fica assim, sabe? Tem madeira que é fácil, tem madeira que é muito boa para tornear, mas aí você vai passar uma plana, ela também, ela fica toda assim, sabe? Então, tem madeira que é muito pesada, mas parece um doce para trabalhar. Tipo, jacarandá é pesado e é suave. Meio amanteigado, aquela parece. vermelha. A cabriúva? Não, muirapiranga. Muirapiranga, ela é dura. Parece uma cera quando você vai fazer alguma coisa. E ela é pesada e dura. Uhum. A muirapiranga é a vermelhinha que está aqui. Enfim, tá no... A muirapiranga é essa aqui. Também dá para... Tá. Essa aqui é a muirapiranga. Essa aqui é cheirosa? Tem mais cheirosa, mas não tá... É a cabriúva que é essa. Esse cheiroso é próximo do quê? Cara, sabonete, imagina um assim. Sabonete, assim, é uma coisa muito impressionante. A gente guardou um saco de serragem quando a gente foi para esse perto da poltrona, a gente botou um aquáriozinho do lado e as pessoas não acreditavam. Cuidado que desmonta, se tirar o preto, cai tudo. Né? É brown nessa preta. Mas... Como é o gabarito? A forma? Tem desde gabarito para riscar, e aí depois você vai no olho, até gabarito com perfil mesmo, que você encosta a ferramenta e ela copia aquela forma. Em geral, para fazer isso, sim, eu não tenho nenhum gabarito. Aqui até hoje, é na mão, até hoje. Só que eu não vou na goiva. Ele isso aqui é esculpido mesmo, né? Esse aí por acaso não. Não, esse não é. Esse aqui, a verdade é que esse aqui é um carvalho e ele é feito por uma indústria que faz com CNC. Mas assim, em geral, eu trabalho com uma ferramenta de mão elétrica que tem um disco todo dentado e é curioso que o corpo, como é que as pessoas falam aqui? Memória muscular, né? Aí fica fazendo assim, ele está repetindo, eu fico repetindo a peça e depois eu tenho um perfil que eu encosto aqui e vejo se está batendo com o perfil, tem umas marcações que eu faço em volta e acaba que acontece. Mas é imperceptível, assim, você coloca um do lado do outro, você fala, não, é idêntico, né? Se você quiser ali medir tudo, for chato assim esse ponto aí, tudo bem, mas pode ser que você encontre, né? Tem uns que saem mais parecidos, outros... Mas o que é da indústria? Então, tem uma indústria, mas não é no Brasil. Esse banco ele é produzido pela PP Mobler na Dinamarca. E... A PP Mobler era onde o Hans Wegner fazia os protótipos das cadeiras dele. E é quem produz Hans Wegner até hoje. Não é nada mais ou menos que isso. Que esse super legal, tá lá o banco, né? Mas eles têm uma CNC, então eles
E aí foi muito legal que quando ele foi fazer o banco, ele não escaneou o cara que foi reproduzir o banco, né? Ele pegou o banco, estudou e calculou, pegou eu fiz um para ele, né? Dei para ele pegou e ficou estudando para fazer a forma. E aí é muito interessante que o cara é marceneiro. E ele fala, eu não posso botar a máquina apenas para fazer essa forma aqui, é uma forma meio difícil, assim, eu tenho que ensinar a máquina a fazer no sentido que seja correto. Então, assim, a ferramenta ela gira para um lado. Se for o lado a favor desse corte, tá tudo bem, mas se for o lado subindo aqui contra, o resultado não vai ser bom na madeira. Então ele tinha que fazer a máquina cortar assim, e depois ele fazia a máquina fazer sei lá o que, ou assim, para cortar assim, para trabalhar da forma correta, né? Então aí esse aqui eles deram pra gente, que isso foi em 2018, que lançou o banco lá em Milão. E aí eles deram pra gente, nós convidamos eles para o nosso casamento, os donos da empresa. E aí eles trouxeram em carvalho, em freixo, em cerejeira, assim, pra gente, desmontados. Aí a gente chegou lá na oficina, montou. Muito delicioso. É muito confortável. Justamente. Faz uma coisinha assim, verdade. Quem quiser provar, tá aí. Eu tenho uma pergunta a respeito do processo, assim. Como que é desde o momento que vocês adquirem a madeira até para ela estar pronta para virar banquinho, virar cadeira? Porque eu confesso que quando eu vi as toras ali, eu fiquei chocada. Eu achei que ela já vinha muito mais usinada, assim, para você. Ah, sim, pra gente vem muito mais, Ali é porque, por acaso, a gente visitou a floresta e a gente viu, né? Mas não, ela vem sempre em pranchas ou tábuas, né? A última vez que a gente comprou, elas vieram com a borda toda do tronco. Então, em geral, nem é assim que a gente encontra a prancha já usinada, reta, né? Com uma seção retangular, vamos dizer. Né? E tem mais largas, mais estreitas, mais grossas, mais finas. Mas essa que a gente comprou veio aí com 7 centímetros de espessura e da largura do tronco, inclusive com borda, com casca, né? Mas sempre vem assim. E aí quando chega a gente deixa ela descansando, vamos chamar assim, né? Raramente a gente pega e faz na hora, sabe? Porque ela pode vir úmida, molhada e tudo mais. Então a última leva que a gente comprou, que veio direto do Amazonas, que a gente comprou junto com outros 2 designers amigos, né? Fechou um caminhão e a gente comprou 5 metros cúbicos. Ela está 2 anos, vai fazer 2 anos em setembro, mês que vem, descansando. E a gente, então, só há 2 meses atrás, a gente tirou as peças para começar a produzir outras, né? Tirou peças para começar a produzir peças de mobília, assim, na oficina, né? Mas tem madeira já que já vem mais seca. No caso dessa, elas estavam molhadas, né? Realmente. Aí chega muito mais pesada, é muito interessante, sabe? Chega muito mais pesada. Um cheiro diferente. Quando ela está molhada, ela tem um cheiro, às vezes ele queima um pouco o nariz, sabe? É um cheiro diferente. E depois ela vai passando por um processo, na secagem, vai modificando, né? E a gente fica ligado, porque o Muri, Nova Friburgo, é um lugar úmido, né? Então, assim, a estabilização do índice de umidade da madeira lá é alto em relação a vários outros lugares. Então, a gente tem que tomar cuidado de deixar secar mais um tanto, para quando mandar para outros lugares, não correr o risco da madeira secar, né? Porque quando seca pode afrouxar os encaixes, então a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí entra um pouco no que a Bel perguntou de como tira as peças, né? Tem vários momentos de preparação da peça. Então, cadeira 3 pés tem um monte já com assento cortado, mas tem um monte que ela ainda está quadrada. Fala isso aí, do que você vai tirando das peças também, né? Para ir preparando. Tem lá um monte de bloquinho e tá escrito lá, cadeira natural. Tá longe de ser natural, mas já tá cortadinha para ir secando mais um pouco. Né? Tipo, a gente corta e deixa aquele bloco ali, sabe? Curto, pintado no topo, né? A gente faz uns cuidados assim, para quando ela for secando, ela não rachar, né? Porque, em geral, a gente vê rachadura em madeira, é muito comum. Em geral, isso acontece porque ela está sofrendo muito com a secagem. Pode ter sido antes ou durante o uso aí. E aí, normalmente, é no topo da madeira, que é aqui, né? Então, ela faz aquelas fissuras no topo ali. Isso acontece porque perde umidade por fora, mas por dentro ela ainda tem umidade.
Ela não teve tempo de perder a umidade por dentro. Então ela encolhe a parte externa, mas a parte interna continua fazendo não. Aí a madeira começa a rachar nessa hora. E aí, para não acontecer isso, para que ela perca a umidade de forma mais lenta, a gente cobre o topo da madeira com cera ou com tinta, com alguma coisa que deixe um pouco menos permeável. Porque pela lateral, ela perde muito menos umidade, perde muito mais pelo topo, né? Que são os canudinhos da madeira, assim, que a gente vê no topo, ela tem um monte de furinho. E é ali que sai mais água. Então, por isso que racha, seca mais rápido ali, né? Só um pouco nessa linha, que você falou durante perder a umidade, mas ela ganha também ou não? Ganha. Está só molhando pelo ambiente? Pelo ambiente. A madeira é uma esponja. É uma roupa, como se fosse a roupa. Se você está com a sua roupa aqui, você fala, beleza, ela está seca. A gente vai morir. A gente pega a roupa de manhã, está gelada a roupa. Mas ela está seca. Estava no armário, estava seca. Mas se você pega ela e pendura ali naquele secador de toalha, porque a gente precisa ter isso, vai morir, a gente põe e começa a sair vapor dela. Mas ela estava seca. Então ela estava seca em relação ao índice de umidade daquele local, né? Que é meio molhado. Se a gente vem para cá, muito provavelmente está mais seco. Se a gente vai para Brasília, aí fica muito mais seco. Então, a madeira ela vai perdendo umidade, mas se a gente volta com ela para morir, ela vai ganhar umidade de novo. E foi uma opção sua fazer foi natural, de ser uma marcenaria mais artesanal, de não ser mais industrial, de ter uma coisa mais cuidada, de fazer coisas férias. Porque alguns designers vão para a indústria, fazem um desenho e vão para a indústria. Mas tem essa coisa toda que se perde, né? Esse prazer dessa riqueza. Pois é, eu acho que, assim, eu não sou designer, eu sou marceneiro. Então, designer eu sou porque eu desenho as peças. E corridas. E eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer com a mão. Então, eu não consigo ver desenhando. Se eu ficar desenhando, não está acontecendo. Mesmo depois de você ter chegado nesse evento, chegou na Bruxelas, e agora tem alguém lá na produzir. E no Brasil isso não aconteceu. Se alguém pegar, posso repetir essa carreira? As pessoas, uma outra pessoa já perguntou pra gente, mas... Ciumento. Ou suicídio. Não, mas pô. Mas é um E a Duda, ela realmente tem um foco mais claro, assim, dá uma visão mais assim, objetiva nesse aspecto. Assim. Eu falei, Duda, vocês compraram não seja cadê mais velho? Mas sabe o que foi engraçado? Que eu estava ouvindo a palestra do Ricardo, do pai de vocês, aqui no começo disso tudo, e aí eu acho que o Bob perguntou para ele, ou você não lembra, mas então acabou a rixa, por quê? O que houve? Você não... E aí ele falou assim, cresceu demais. E aí eu pensei nisso, eu falei, tá vendo? Olha só, tá vendo que não tem esse... Não precisa crescer, né? E aproveitar que é sustentável demais fazer, sabe? Não tem nada mais sustentável do que fazer móvel artesanal, sabe? Você está usando madeira, que é uma matéria-prima mais sustentável impossível, de qualidade, uma coisa que dura, você está trazendo um saber artesanal, tradicional, dando emprego para a galera que mora ali do lado. Ela é de sustentabilidade, como vocês sabem, vocês recebem madeiras, certificação. Igual você comentou, né? O cliente forneceu uma madeira aí que pode ser comprada. E aí, realmente, é importante vocês terem esse cuidado, né? De onde é a matéria-prima de vocês, porque é bem tênue, assim. É muito difícil comprar madeira no Brasil. Vocês devem saber disso, né? Madeira, porque tem o DOF, que é o Documento de Origem Florestal, que, teoricamente, tem que certificar que aquilo é uma coisa responsável, legal e tudo mais. Mas, para você, o caminho, a estrada, porque não tem outra forma, a estrada da Amazônia até aqui é uma selva. Assim, muito mais do que a selva amazônica. É uma selva de todos os tráficos e crimes que você pode imaginar. Então, não é fácil. A gente compra só com quem tem o DOF, mas sabendo que o DOF não certifica muita coisa, mas certifica algo. É uma garantia.
A última compra que a gente fez, essa que a gente dividiu com os amigos, veio de uma madeireira suíça que tem uma parte gigantesca da Amazônia, que faz um manejo muito sustentável, impressionante, assim, o espaço deles é impressionante, é a Precious Woods, que tem dupla certificação, PFC e FSC. É incrível o trabalho deles, mas para a gente comprar, a gente só conseguiu porque eu tinha me metido com eles em outra situação, e eu falei, cara, eu quero comprar, vocês estão falando que tem um monte de certificado, mas vocês não vendem para o Brasil? Tem um monte de designer querendo comprar madeira, vende pra gente, por favor. Não respondi o e-mail. Aí eu falei com um contato lá na Suíça, que falou com o diretorzão da empresa, ele mandou um e-mail para a representação no Brasil e a gente conseguiu comprar. Mas assim, comprou assim, tá aqui, pode mandar buscar. Aí você tem que achar um frete. Aí a gente conseguiu um cara que deu o telefone de um caminhoneiro que fazia, aí o cara não respondeu mais, aí o outro ligou e falou assim, cara, não faz com aquele não, que ele acabou de me dar um golpe. Sabe? E é uma compra cara, assim, é uma selva, impressionante. Assim. E aí você acha estranho, você fala, pô, tem designer que importa madeira da Alemanha. Como é que pode? Tem, e a gente tem. Porque é mais fácil de você comprar madeira certificada importada da Alemanha do que você comprar aqui, assim. E o preço lá não é mais caro do que o preço se você for numa madeireira aqui. O caro é todo esse... Você tem que ter muita vontade de fazer direito, sabe? E é toda certinha dessa indústria, por exemplo, que a gente compra lá, lindo, assim, umas estufas gigantescas, lindas, maravilhosas, as madeiras todas sequinhas, já embrulhada em pack para virar banco na Espanha, para virar trilha de trem na Holanda, é assim, sabe? E essas madeiras têm dupla certificação. Então, aí a gente tem que repensar o que é certificação, né? Então, olha onde estamos no mundo. Para. E aí, quando começa todo esse questionamento, eu falo, que bom que a gente é artesanal, que a gente é pequenininho, porque no mínimo a gente está fazendo um pouquinho, e num tempo natural. Tem esse cuidado. Muito bem. Obrigado.